Exatamente. Eu chamo o próximo, senhor Carlos Mauro Benevides Filho, secretário de Estado de Fazenda do Ceará. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor senador Lindbergh de Farias, que preside com aprumo e acerto inexcedíveis essa comissão. Quero, em seu nome, saudar a todas as senadoras e senadores aqui presentes, mas me permitam também saudar um parlamentar já de muitos anos que tem contribuído de maneira muito forte para o meu país e para o meu estado do Ceará. E eu tenho o privilégio de tê-lo como pai, o deputado presidente desta casa, senador, hoje deputado federal, Mauro Benevides, que acompanha aqui esta sessão. Mas a minha vinda aqui hoje, senhor presidente, meu caro ministro Nelson Barbosa, meus colegas, companheiros secretários de Fazenda, não só os que estão nesta mesa, mas os demais colegas que também abrilhantam este evento, eu vou aproveitar a oportunidade para tentar didaticamente explicar ao povo brasileiro o que é guerra fiscal, porque isso é um termo que não está entendido no Brasil. Existe um processo de concentração industrial no sul e sudeste do país. Como havia uma ausência de uma política que contribuísse para essa desconcentração, os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, diferentemente de tributos federais, foram buscar no ICMS o argumento que faltava para poder retirar do Sul e Sudeste toda uma agregação tecnológica, todo um fato gerador de empregos, que a indústria brasileira e a sua consequente desenvolvimento do comércio daí para frente precisava chegar às demais regiões do país. Então, guerra fiscal significa que os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste buscaram nas alíquotas interestaduais de ICMS, e aquela parte que fica para cada estado, uma compensação, e eu já vou explicar que compensação é essa e por que isso foi eficiente e não ineficiente, senhor presidente, como muitas pessoas tentam colocar na análise econômica brasileira. Para quem não sabe, uma mercadoria que vem do Sul e do Sudeste para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste e para o Espírito Santo, ela vem com alíquota interestadual de 7%. Quando ela sai do Norte e Nordeste, fazendo o percurso inverso, ela vai com 12%. E fazia isso exatamente para dar um poder de competição a essas regiões pouco mais favoráveis, condições mais favoráveis do que aquelas que vinham de lá para cá. Então, guerra fiscal significa o seguinte: como essa desconcentração não alcançava, o que é que os estados passaram a fazer? Se a indústria que está lá fora vem para o meu estado, portanto, o ICMS era zero. O estado não contava com valor absoluto dessa indústria. Então, quando a Grandene foi para o estado do Ceará, ela, ao chegar ao estado do Ceará, ela paga 25%, portanto, ela agrega receita. Ela não diminui receita. É outra falácia que existe. Ela pode tirar receita de onde estava. Portanto, no fator global, pode até ter um efeito não agregador no total, mas efeitos de desconcentração é inequívoco o efeito, porque você agrega 25% de ICMS e você difere 75%, a empresa pagando o retorno desse valor, incentivado a partir daí. Como é que é isso? A empresa que está incentivada, se ela paga 4% ou 3% para dentro do Estado, ela remete na alíquota interestadual com 12%. Portanto, ela se apropria de 9% ou de 8%, que é exatamente nada mais do que a vantagem que é necessária. Porque a indústria que está no Sul e vai para o Nordeste, primeiro ela tem que ter um efeito logístico de trazer os insumos do Sul e Sudeste para a sua planta de produção. Feito o processo produtivo, ela tem que reenviar para o grande mercado consumidor, que também é o Sul e Sudeste. Portanto, essa logística, esse custo de transporte, você faz a conta, o empresário não deixa de fazer a conta. Ele não vai para o meu estado em função do extraordinário governador que eu tenho, que é o governador Cid Gomes, que já foi o governador Tasso Gereissati, que já foi o governador Ciro Gomes, enfim, vai porque fez uma conta de que pode ter uma vantagem comparativa se instalar em uma região diferente. A partir do momento, essa indústria que hoje paga 4%, manda com 12% e se apropria de 8% de graça
A partir do momento em que houver igualdade de alíquotas em todo o país, acabou o estímulo que essa indústria tinha para poder estar fora do grande eixo consumidor brasileiro. Portanto, isso é um desastre para as 3 regiões. Portanto, é fundamental que uma simetria dessas alíquotas, elas sejam perpetuadas. Não existe nada de guerra. Isso, na realidade, foi um cunhado que foi feito, inclusive por alguns setores da própria imprensa, que, defendendo a concentração industrial, não compreende a exata dimensão da expansão da arrecadação que gerou nos estados que fizeram isso, e o meu estado é um deles. Nesses últimos 6 anos, por exemplo, nós saímos de uma média de investimento ano de 680 milhões de reais para 3 bilhões de reais, com novas empresas, novas indústrias que foram agregadas. E eu quero me permitir aqui discordar do meu brilhante secretário de Minas Gerais, Leonardo. Esse ônus, quem arca é o Estado, que está liberando os 8% ou 9%. Eu poderia estar recebendo esse valor e estou abrindo mão para gerar a tal da vantagem comparativa para que essa indústria se instalasse efetivamente no seu Estado. Portanto, estranho, raciocínio diferente, aí eu escuto: não, professor Mauro Filho, o senhor não está entendendo corretamente, não. Quando o senhor discutiu lá com seus alunos da sala de aula, o senhor esqueceu de falar que tem um fundo de desenvolvimento regional que vai compensar os novos investimentos. Ora, vejam só, raciocinem comigo. Como é que uma empresa hoje, instalada no meu estado ou em algum estado do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, que hoje paga 0 para ter o benefício, paga 0. Manda com 12, só paga 4, se apropria de graça com 8. Vai agora pegar empréstimo, por mais beneficiado que seja? Isso é conversa que não subsiste a qualquer análise mais aprofundada, isento de paixão política, mas que se restrinja à análise absoluta técnica de comparação que devemos fazer entre as regiões brasileiras. Portanto, não pode sair de uma situação de isenção e de uma hora para outra vai tomar empréstimo, mas é muito subsidiado, é 7% ao ano, isso faz o desconto, a taxa de desconto vai dar tanto. Isso não resiste e não precisa ser brilhante economista para compreender que essa vantagem precisa, e esta casa vai, com certeza, manter essa diferenciação. Até porque os estados brasileiros, e eu sei que isso, o ministro Nelson Barbosa, obviamente que ele nos dá toda a segurança, mas recursos orçamentários nunca foram segurança para qualquer pessoa. Hoje, você tem um governo seguro, um governo que cumpre compromissos. A partir de amanhã, ninguém sabe, até porque essa decisão é soberana da população brasileira. Recursos de fundos, eles só são seguros quando eles são vinculatórios. Independe da vontade do gestor do momento. Então, se quer fazer um fundo, então defina. É 5% da arrecadação tal. E aí sim, você gera pelo menos uma instituição chamada seguro para que você possa contar daqui a 20 anos ou 18 anos que realmente vai ter um determinado recurso alocado para fazer o Fundo de Desenvolvimento Regional. Essa história, não, está na lei, está lá colocado 12 bilhões para fazer. Daqui a 5 anos vem outra lei para poder desfazer o valor que estava lá. Também não precisa ser muito brilhante para compreender isso, porque isso acontece no Brasil. Então, a Lei Candia é um dos exemplos, apesar da União concordar a dizer que foi por período determinado, eu compreendo isso, mas o fato é que hoje os estados têm que pagar pela desoneração dos produtos que são exportados, portanto, do valor embutido de ICMS, os estados têm que... Aliás, alguns estados somente compensam esse valor, já que os estados hoje desoneram aproximadamente 28 bilhões de reais ano, recebem da União aproximadamente 3.600. Portanto, um valor muito menor, e eu já vou concluir, senhor presidente. Para terminar, isso tem gerado insegurança jurídica muito forte. Esse assunto de diferença de alíquota precisa ser resolvida com a máxima urgência por esta casa. Afinal de contas, é competência exclusiva do Senado definir a alíquota interestadual. E eu queria, portanto, para terminar, só lembrar que eu escutei muito ontem, e ponderar aqui alguns senadores que falaram sobre isso, nós precisamos urgentemente entrar com a desoneração de bens de capital. Está na hora do setor privado se sentir estimulado para buscar novos equipamentos, investir no seu processo de produção, estimular a economia que nós precisamos nesse momento. E é um assunto que tem passado ao largo.
de todo esse processo. E eu espero, portanto, poder contagiar também os senhores senadores em relação a essa questão. Portanto, temos que manter essa diferenciação, é necessário, é indispensável e tem uma razão técnica, porque isso deve prevalecer. Era só, senhor presidente.